Kyoto, a cidade imponente e antiga que foi capital do Japão durante 1000 anos. Refinada e graciosa, é desta forma que os habitantes de Kyoto definem a sua cultura. A cozinha de Kyoto e a cerimónia do chá são sustentadas por uma considerável abundância de água. Foram os inúmeros lençóis freáticos de Kyoto que permitiram à cidade florescer durante mais de 1000 anos. Esta é a história da água escondida que alimenta a antiga capital japonesa. Cidades da Ásia, Kyoto. Kyoto é flanqueada por montanhas por 3 lados. Tornou-se capital do Japão no ano 794. O imperador viveu aqui até aos finais do século XIX. Kyoto foi a capital do Império durante quase 1000 anos. Não é muito habitual uma cidade manter-se como capital durante tanto tempo. Ainda hoje se podem encontrar vestígios do passado imperial da cidade. Kyoto foi generosamente abençoada pela natureza. Este é um dos templos mais antigos da cidade, o Kiyomizu-dera. Kiyomizu significa água pura. O templo fica situado no sopé de uma montanha. As correntes de água correm da montanha para saciar aqueles que visitam a cidade. Outros templos e santuários também beneficiam da água proveniente das montanhas circundantes. Um grande lago alimentado pelas correntes de água espalha a beleza do Kinkakuji, o templo do pavilhão dourado mandado construir pelo comandante-chefe no século XV. A água das montanhas penetra na terra dentro da cidade, escoando-se. Estes lençóis freáticos são fundamentais para a vida, cultura e indústria de Kyoto. Para se fazer um bonito kimono japonês, as límpidas águas correntes são essenciais. Os kimonos de seda são um dos produtos mais reconhecidos e luxuosos de Kyoto. A água límpida, livre de quaisquer impurezas, aviva a beleza natural das tintas vegetais. A água também é muito importante na confecção dos bolos de chá tradicionais. A água realça o seu sabor suavemente adocicado. Nesta pastelaria são extraídos diariamente 10 litros cúbicos de água do subsolo. Está aqui desde a altura em que eu nasci. Tem água suficiente para abastecer toda a região. Não para de jorrar. Quando temos tanta água potável, só podemos vê-la como uma dádiva divina.
O som familiar da buzina de um vendedor atrai os clientes. Kishiro Kubota é proprietário de uma loja de tofu que abriu ao público pela primeira vez no século XIX. Recorrendo às águas de um poço local, ele e a sua família são peritos na arte tradicional de fazer tofu. このお豆腐は美味しいからね。昔からそうそう。おばあさんの代からね。冬なんか湯豆腐したら美味しいね。中が柔らかうてつるっと許し美味しいです。はい待ってね。待ってちょうね。2枚入れます。はいはい。はいなはいどうぞ。ちょうどです。はいはいありがとうございました。バイバイ。バイバイ。バイバイ。A loja mantém-se em atividade aqui desde a sua fundação há 140 anos. – 70% da composição do tofu é água. Por isso, o seu sabor depende do sabor da água que é extraída do subsolo. そうですね。やはり水がふんだんに出ますから。 Realmente a água abunda por aqui. 硬い大 Uso-a para tudo. つける時からもうこの井戸水で。 Para começar, ponho as duras sementes de soja de molho. そしてO tofu é feito no dia seguinte. 作りますから。こう井戸水自体。 A água do poço torna tudo tão saboroso. O Sr. Kubota tem um orgulho enorme neste pedaço de papel. Contém os resultados de uma inspeção levada a cabo por um perito em águas. もう一般細菌は Não tem quaisquer bactérias comuns. ゼロですね。 Não foram detectadas nenhumas. 不検出ですね。 Também não foi detectado o bacilo do cólon. それからカドミウムこれが O nível de cádmio tem de estar abaixo de 0,01. Mas esta água está abaixo de 0,001. ということで例が一つ多いんですね。 10 vezes inferior. O nível de mercúrio deve ser no máximo 0,0005. 例が一つ多く Neste caso, mais uma vez, está 10 vezes abaixo. 0,00005. 今スーパーとかいろんなとこで水 Hoje em dia podemos ir ao supermercado e comprar essas famosas águas engarrafadas. 名前挙げて Têm muitos nomes diferentes, muitas marcas famosas. 私はあんなにかと Mas, na minha opinião, a nossa água é ainda melhor. あいらっしゃい。あお水。あどうぞ。入れましたか。はいはいはいどうぞ。 A água é completamente pura e bastante saborosa. Alguns clientes vêm propositadamente por causa da água. A disponibilidade de uma água tão boa é uma razão de satisfação para as pessoas que vivem ali perto. A abundância de água em Kyoto é, há muito, motivo de orgulho local. Os nomes de muitos locais refletem isso mesmo, aludindo às inúmeras nascentes e ribeiros da cidade. E ainda aos lençóis freáticos. Pode não parecer, mas existe muita água por baixo desta cidade. Quanta água haverá em Kyoto? Durante os últimos 4 anos, a Câmara Municipal de Kyoto está a levar a cabo um estudo utilizando as tecnologias mais avançadas. Provocando um terremoto artificial, pode observar-se a estrutura subterrânea da cidade.
Usando esses dados, o professor Harushige Kusumi, da Universidade de Kansai, foi construindo gradualmente uma imagem do que está por baixo de Kyoto. Centrou-se no leito rochoso impermeável à água. E recorreu aos dados recolhidos pelo estudo para analisar a estrutura do leito rochoso. Descobriu que a base rígida assenta a mais de 700 metros de profundidade. Cada ponto azul é um ponto de referência onde a profundidade da rocha foi medida. Estas imagens podem ser usadas para analisar a estrutura do subsolo. Os dados foram todos introduzidos no computador. A extensão do lençol freático é bastante maior do que ao princípio supunham. Estende-se por 12 km de leste para oeste e por 33 km de norte para sul. É um reservatório de água enorme. O solo que reveste o reservatório absorveu uma quantidade imensa de água. Estimamos que haja cerca de 27 mil milhões e meio de metros cúbicos de água aqui. É espantoso. Kyoto foi a capital do Japão durante mais de 1000 anos. Este fenómeno natural foi provavelmente uma das razões pelas quais a capital durou tanto tempo. O leito rochoso subterrâneo é sólido e impermeável. A água da chuva armazena-se na camada de terra e areia por cima do leito rochoso. E existe apenas uma saída para a água. Há sempre muita água no chão por baixo do vale. Em cima deste rico reservatório de água, Kyoto prosperou por mais de 1200 anos. Nesta cidade, onde abunda água, há uma família que toma conta do mesmo poço há mais de 450 anos. O telhado da casa desta família está decorado com representações de redemoinhos de água, simbolizando a sua gratidão pela provisão infinita de água. Esta é a casa do grande mestre da escola de cerimónia do chá Urasenk. A cerimónia do chá tornou-se popular com a nobreza e os guerreiros samurai no século XVI. O anfitrião e o convidado desfrutavam de um momento precioso com um bule de chá verde cuidadosamente preparado. Isto é um elemento importante da cultura japonesa. As componentes físicas partilháveis da cerimónia são a água e o chá. Essa é a razão pela qual os mestres do chá sempre procuraram ter a melhor água. A escola Urasenk promove o culto da cerimónia do chá há mais de 450 anos. A cerimónia foi aperfeiçoada por Sen no Rikyu e os seus descendentes deram continuidade à tradição. Até hoje, a água usada na cerimónia vem de um mesmo poço. Chama-se Poço Umenoi e diz-se que foi cavado pelo filho de Sem no Rikyu. Se não tiver uma manutenção apropriada, um poço seca rapidamente.
A família Urasen extrai água do poço todos os dias. Isto ajuda a manter a sua qualidade. Kyoto teve várias fontes de água famosas no passado. Hoje em dia não são utilizadas. Mas o problema dos poços inutilizados ou abandonados é que secam e morrem. Têm de ser constantemente utilizados para que a água se vá renovando. Portanto, de certa forma, a qualidade da água depende da rotina diária. Tudo começa no dia de Ano Novo. Às 4 da manhã, o grande mestre do chá dirige-se ao poço Umenoi. Extrair água no primeiro dia do ano é quase um ritual sagrado. A extração é feita pelo próprio mestre do chá em pessoa e marca o início do ano para a escola Urasen. Antes do amanhecer, o grande mestre prepara o chá para os seus antepassados. É uma oportunidade que ele tem para perguntar às gerações que o precederam se a água deste ano do poço Umenoi é pura. A água quente do chá é preparada usando água do dia de Ano Novo misturada com água da noite de Ano Novo. Neste bule único, a água do poço Umenoi é transferida para o Ano Novo. O uso diário ajudou a conservar a água no poço durante 450 anos. A água corre incessantemente. Penso que esta corrente incessante é uma lição que devemos tirar para o nosso dia a dia. O objetivo é manter algo. Mantê-lo de forma contínua, sem interrupções. Com o carvão, deixamos as brasas incandescentes ao lume, mesmo quando as cinzas desnecessárias são retiradas. Depois juntamos o carvão novo e usamos-lo para ferver a água. Pode até dizer-se que é um pouco maçador, e talvez o seja. Foi assim que nos foi ensinado. Não podemos quebrar os laços com o passado. E é esse o valor da corrente incessante de água. É um conceito bastante simples, mas é tão reconfortante para nós estar numa posição que nos permite preservar essa continuidade. Durante mais de 1000 anos, a antiga cidade de Kyoto conservou a sua água e tem vindo a usá-la com extremo cuidado. Que papel teve o imperador, que outrora foi o governante supremo, na história da água? No século X, o imperador estabeleceu-se nos arredores do local onde fica hoje o Palácio Imperial. O Festival Aoi decorre anualmente em maio e é o maior festival de Kyoto. Uma enorme procissão de servos do imperador marcha pela cidade desde o palácio.
procissão dirige-se para o Santuário Shimogamo, que fica no local onde os dois rios se encontram. É um lugar sagrado para a água que o imperador venerava. O Santuário Shimogamo tem muita água e diz que é a principal fonte de água subterrânea da cidade. No pico do verão, as pessoas encontram-se no lago nas imediações do santuário. Alguns imergem os pés, outros caminham pela água para se purificarem. Todos rezam para que tenham boa saúde. Os guardiães desta água sagrada são os Kamo Uji, o clã Kamo. Sendo o guardião da água da cidade, o clã gozava de uma elevada estima por parte do imperador. Um membro do clã Kamo, cujo nome contém o caractere chinês que significa Kamo, ainda vive perto do santuário. E os caracteres usados para escrever o nome da família Isho significam pé de pato. Um pé de pato faz lembrar as folhas da árvore ginkgo, que também se chama Isho em japonês. Hoje em dia, o chefe da família é Yoshio Isho. Na casa da família Isho podem encontrar-se vários presentes oferecidos pela família imperial. Isto foi-nos oferecido quando a princesa foi prometida em casamento em Edo, que atualmente é Tóquio. Serve para queimar incenso. E recebemos estes dois quando o imperador se casou. Constituem um par, um grande e um pequeno, macho e fêmea. Os Kamauji, nossos antepassados, eram padres no santuário e alguns deles eram empregados no Palácio Imperial. Este diagrama que mostra o Palácio Imperial chegou até Yoshio através dos seus antepassados do clã Kamo. Repare nestes símbolos. Cada um destes demarca um poço. Onde estão? Por toda a parte. Todos os lugares que estou a apontar são poços. Foram identificados no mapa, no total, 110 poços. Pensa-se que os antepassados da família Isho geriram os poços do Palácio Imperial. Dentro da propriedade da família Isho há um lago muito pouco comum. Está ligado ao centro da cidade. Podemos ver que a água forma uma piscina aqui. Na verdade, não é água parada, mas sim água corrente. Provém de uma fonte subterrânea. Disseram-me que desde os tempos mais remotos, o nível da água aqui é equivalente ao nível da água no Palácio Imperial de Kyoto. Antigamente, o nível da água era bastante mais alto. Chegava ao topo das pedras. Vê aquela ponte? Era ali que os meus antepassados faziam os rituais de purificação quando levavam a cabo as cerimónias Shinto. Dependendo do nível da água no lago, a sua forma altera-se. Inicialmente é redondo. À medida que o nível da água sobe, torna-se quadrado. Quando sobe ainda mais, retoma a forma de um lago natural.
Observando estas alterações, é possível apercebermos-nos do nível da água da cidade. É uma espécie de indicador do nível de água. Os membros do clã Kamo sempre rezaram aqui para que houvesse água no Palácio Imperial e em toda a cidade. Os Kamo Uji sempre cuidaram das águas do santuário Shimogamo e do Palácio Imperial. Existe um outro ponto de destaque na mesma direção, o Castelo Nijō. Em tempos, havia aqui uma corrente de água que era supervisionada pelo imperador. Shinsen-hen, um vestígio de um passado remoto. Shinsen significa boa corrente. Era um reservatório imperial para o caso de alguma vez haver falta de água na capital. Quando havia uma seca prolongada, o imperador vinha para este riacho rezar por chuva. As orações eram acompanhadas por uma música antiga da corte chamada Gagaku. Em tempos de seca, a água deste riacho era distribuída pelo povo. O imperador dependia das fontes renováveis do lago. O Santuário Shimogamo, o Palácio Imperial e o Shinsen-en. Estes três lugares relacionados com a água tão especiais para o Imperador formam uma linha reta. Estarão porventura ligados por um veio de água invisível? O professor Kuzumi da Universidade de Kansai tem estado a pesquisar o subsolo da corrente de água. Esta é a camada mais permeável. Poderá o fluxo de água ser determinado observando a distribuição da areia e do cascalho miúdo? Tiram-se medidas em 8.000 lugares dentro da cidade. A zona branca mostra as áreas com muita areia e cascalho miúdo. É aqui que há maior abundância de água. Juntando as zonas brancas, os veios de água revelam-se. O maior veio fica por baixo do centro da cidade, a norte da bacia hidrográfica de Kyoto. O Santuário Shimogamo, o Palácio Imperial e Shinsen-en. Os três locais situam-se por cima de um mesmo veio. O Santuário Shimogamo é a fonte de abastecimento de água da cidade. O Palácio Imperial é o centro político. E o Shinsen-en, a boa corrente, é o recurso para quando há uma seca. O recurso de água do imperador ficava por cima de um veio invisível que fornecia água em quantidade suficiente para que Kyoto se mantivesse como capital do Japão durante 1000 anos. A valorização inteligente da água feita nos tempos mais remotos tem vindo a ser confirmada através de escavações e pesquisas. Vestígios desenterrados há vários anos, perto de Shinsen-en, mostraram um uso eficiente das águas subterrâneas. Aqui foi, outrora, a residência da filha do imperador. No BPI não cobramos. Custo de avaliação, compara. Uma reconstrução baseada nas escavações mostra o papel que a água tinha na vida cotidiana.
A moradia tinha no centro um grande lago cheio com água corrente. Esse lago era usado para brincar e andar de barco. Tirar o máximo partido da água era um dos prazeres daqueles que tinham uma vida privilegiada nessa altura. A água era constantemente renovada para que mantivesse a sua pureza. As pedras brancas que estavam no fundo do lago refletiam-se na água e iluminavam a casa. Uma vista das montanhas ao longe. As flores da estação desabrochavam junto à água. Esta era a vida que as princesas dos tempos antigos gozavam na capital da água. As pesquisas têm vindo a projetar uma nova luz sobre o papel da água na história de Kyoto. A água corrente da cidade fluía por diversos canais e melhorou a vida da população em diversos sentidos. Esta cidade foi fundada no século XVIII. Foi uma capital construída na água, mas ficava distante do mar. Hoje em dia, Kyoto tem 1,5 milhão de habitantes. As paisagens da cidade antiga estão a desaparecer. A água da chuva não consegue penetrar no alcatrão. A urbanização tem tido um efeito considerável no que respeita ao lençol freático. Em meados dos anos 50, os poços do centro de Kyoto começaram a secar. Com a construção da rede ferroviária subterrânea, os lençóis freáticos foram cortados. Portugal antigamente em 36 graduras gráficas. A loja de tofu de Kubota, onde se vende bastante água, também foi afetada. O nível da água estava a diminuir visivelmente. Alguns proprietários de lojas de tofu resolveram fechar ou começaram a usar a água da torneira. Mas o Sr. Kubota arriscou e resolveu cavar um novo poço mais profundo do que o caminho de ferro subterrâneo. A água do poço é mais saborosa. Por isso cheguei a pensar que tinha de fechar a loja. Foi uma verdadeira crise. Por isso fiquei felicíssimo quando consegui encontrar água. Fiquei radiante. Esta loja, de uma longevidade louvável, continua a ser um negócio de família. Apesar das constantes preocupações por causa da água, o Sr. Kubota espera que um dia o seu neto, Yushi, tome conta do negócio.
はい。Mas que futuro estará reservado para a Kyoto da geração do seu neto? O Sr. Kubota está sempre atento à água do seu poço. E a família Isho, do clã Kamo, também está sempre atenta à água da cidade. O nível da água da cidade começou a descer bem antes de, no poço do Sr. Kubota, se notar a quebra. Os trabalhos de reforço nas margens do rio Kamo também não surtiram grande efeito. À medida que o processo de modernização foi evoluindo, os lençóis freáticos da cidade foram diminuindo. O Sr. Isho, descendente do clã Kamo, testemunhou muitas mudanças ao longo dos anos. Como pode ver nesta fotografia, a água vem até este nível. O meu pai está a pescar. A água chegava aqui. Posteriormente, reforçaram as margens. E então ficou assim. O lago é pouco profundo. Dificilmente este lago voltará a ficar cheio de água. Por diversas vezes pediram ao Sr. Isho que reestruturasse o terreno de modo a permitir a construção de habitações. Mas ele sempre rejeitou esses pedidos. Bem, no meu ponto de vista, iria atentar contra a natureza. O decréscimo do nível da água não é natural. É obra do homem. Mas tenho de me limitar a viver com essa realidade. Podemos ter menos quantidade de água, mas quero tentar ao máximo preservar as tradições que me foram delegadas. Só me resta fazer isso. Quando tudo acaba, ainda hoje posso ouvir o barulho da água. E acho que isso é importante. Esta fotografia do bisavô de Yoshio Isho foi tirada em 1869, no ano em que o imperador se mudou para Tóquio. Mas a família Isho decidiu ficar em Kyoto. Em 1930, com 6 anos de idade, o Sr. Isho realizou os seus primeiros deveres cerimoniais enquanto membro do clã Kamo. Desde então, o Sr. Isho participa anualmente nas importantes cerimónias do clã Kamo. Decorrem precisamente antes do Festival Aoi. Estamos no mês de maio. É primavera em Kyoto. As temperaturas mais quentes fazem com que as pessoas procurem formas de se refrescarem. O Festival da Água de Kyoto, o Festival Aoi, está prestes a começar. Estamos a 12 de maio, 3 dias antes do início do festival. Neste dia, os membros do clã Kamo realizam uma cerimónia. Hoje, com a ajuda do clã Kamo, o deus de Kamo ressuscita. Há 20 anos, o Sr. Isho construiu um novo poço, abrindo assim uma nova fonte de água subterrânea. Queria certificar-se de que a cerimónia de purificação seria sempre feita com água do santuário Shimogamo.
Esta água pura é protegida pelo deus de Kamo. O Sr. Isho purifica o corpo e agradece ao deus. Há 72 anos que realiza esta cerimónia de purificação. Tudo é feito exatamente como era no passado. O deus Kamo controla a chuva e o vento e também rege a água. O poder do deus provém de um espírito nascido nas profundezas das montanhas. Na caixa branca está um espírito recém-nascido. Anualmente, há mais de 1000 anos, o espírito é trazido para o santuário Shimogamo. Os membros do clã Kamo seguem o padre Shinto, que transporta a caixa. É uma obrigação do clã Kamo, guardião da água, acompanhar o novo espírito até ao santuário Shimogamo. A função do clã Kamo termina assim que o espírito chega ao santuário. Três dias mais tarde começa o festival Aoi. Um mensageiro imperial visitará este lugar sagrado de água. Este lugar, Shimogamo, situa-se onde os rios Kamo e Takano confluem. É um local sagrado. Há muitos anos que é um santuário dedicado ao deus da imensidão das águas. Shimogamo tem de ser preservado a todo custo. O santuário é a própria essência espiritual de Kyoto. Tem de ser preservados e transmitidos às gerações vindouras. É minha obrigação ajudar a fazê-lo da melhor forma possível. Fazê-lo sozinho seria difícil, mas sei que há muita gente que pensa como eu. Juntos, acredito que conservaremos Kyoto. Podemos proteger a antiga capital. (15 de maio). O Festival Aoi deste ano começou num dia cinzento. A procissão das pessoas vestidas com roupa de gala vai desde o Palácio Imperial até ao santuário Shimogamo. O percurso que fazem fica por cima de um veio de água invisível. Vão 511 cortesãos na procissão. Uma vez chegados ao santuário Shimogamo, dão as boas-vindas ao representante imperial, ao mensageiro do imperador, tal como acontecia nos tempos dos seus antepassados. O mensageiro do imperador deste ano é Masayoshi Asukai. É um funcionário imperial que dirige os rituais Shinto em nome do imperador e da sua família.
lê palavras de gratidão do imperador para o deus de Kamo. A tradição manda que se leia baixo para que mais ninguém possa ouvir. Mas as palavras são ouvidas pelo Deus, tal como um murmúrio frágil de uma corrente de água. Após o ritual do mensageiro do imperador, a escola Urasenke leva a cabo a cerimónia do chá. O chá é preparado pelo filho mais velho do grande mestre do chá, em nome de Kyoto. A água deu origem e sustentou a cultura de Kyoto. Oferece chá feito com água de Kyoto ao deus de Kamo, o deus da água. E, nada mais apropriado, o festival acaba com chuva. Terminado o festival, Kyoto volta à rotina do cotidiano. A buzina do Sr. Kubota entoa pelas ruas da cidade. O orgulho que sente pelo seu tofu é o reflexo do seu orgulho pela água. Este som familiar atrai caras conhecidas. E não menos conhecido é o sabor do tofu. O povo da cidade tem sido maravilhoso para com o meu estabelecimento. Por isso faço tudo o que estiver ao meu alcance para lhes pagar a confiança que depositaram em nós. Em primeiro lugar, acima de tudo, o tofu só pode ser feito aqui, pode extrair-se dali boa água e continuará a ser assim nos próximos anos. O meu neto representa a 6ª geração. Ele diz ser um confeccionador de tofu é muito bom. Talvez venha a ser um também. E assim já vai na 6ª geração. Talvez depois a 7ª, durante mais 50 ou 100 anos, espero eu. Este é o percurso que o Sr. Kubota faz todos os dias há 50 anos para vender o tofu. Ainda corre água por baixo da estrada de Alcatrão. Outrora era possível ouvir-se o barulho da água a correr em qualquer parte de Kyoto. Hoje em dia, ainda há quem queira firmemente prestar atenção à sua voz. Tendo sustentado a cidade durante 1000 anos, a água pura de Kyoto ainda corre hoje em dia. Tradução e locução. Ideias e letras.